Vamos então ler o texto que se encontra em 1 João, capítulo 4, do verso 17 ao verso 21. Diz assim o texto sagrado: Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo temos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, ó Pai, pela tua palavra que aqui foi lida, palavra esta inspirada pelo teu Espírito, palavra esta que nós a conhecemos em virtude do teu Espírito nos iluminar e nos dar o entendimento. E eu suplico a atuação do teu Espírito Santo aqui na mente de cada irmão, para que eles possam reter no coração só o que vier da tua parte. E eu clamo também, ó Pai, que o teu Espírito me capacite, me unja, para que eu possa ministrar a tua palavra, conforme o que está no teu coração. Eu suplico, ó Pai, que dá graça, eu suplico, ó Pai querido, a capacitação, o auxílio do Senhor. Eu oro a Ti em nome de Jesus, amém. Poder sentar, irmãos. Vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, tendo como base aqui o livro de 1 a João. Nós falamos aqui na última oportunidade, no texto aqui anterior, nós vimos que através do amor uns pelos outros é conhecido que estamos em Deus e Deus em nós. Também nós aprendemos aqui no texto anterior que é o Espírito Santo que nos conscientiza que estamos em Deus, tanto pelo amor uns pelos outros, como também através de outras dádivas. Também aprendemos que nossa confissão sobre Jesus Cristo é o resultado de recebermos e crermos no testemunho dos profetas e dos apóstolos, que está registrado de forma infalível nas Escrituras Sagradas. Também nós vimos na última mensagem que somente pelo Espírito Santo que podemos conhecer e crer no amor de Deus. Agora, nesse texto que nós lemos aqui, do verso 17 ao verso 21, nós vemos aqui que João ele vai tratar acerca do relacionamento mútuo que o cristão ele tem em Deus, e através desse relacionamento é aperfeiçoado o nosso amor para com Ele. João também ele trata aqui que o amor que nós temos para com Deus é resultado de Deus ter nos amado primeiro. Também João ele trata aqui nesse texto, nos ensina que nós devemos confessar de uma forma pública o nosso amor para com Deus, mas essa confissão ela deve ser também evidenciada através do nosso amor que nós temos para com o nosso irmão. Pois bem, vamos ver isso de uma forma mais detalhada aqui a partir do verso 17. João ele começa então o verso 17 dizendo: Nisto é perfeito o amor para conosco. Quando João ele diz aqui nisto, esse nisto aqui está se referindo ao que ele acabou de falar no verso anterior, aqui no final do verso 16, no qual ele diz: e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então, nesse relacionamento de nós estarmos em Deus e Deus estar em nós, nesse relacionamento mútuo e permanente, constante, nisto é perfeito o amor
para conosco. Essa palavra aqui, perfeito, ela vem de um verbo cuja raiz significa amadurecer, completar e aperfeiçoar. Podemos ver que ela aparece também em Tiago, capítulo 2, o verso 22, que está escrito assim: bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. O sentido aqui dessa passagem, nisto é perfeito o amor para conosco, o sentido aqui é que o amor que o cristão ele tem para com Deus, ele é aperfeiçoado. Como que acontece então o aperfeiçoamento deste amor que o cristão ele tem para com Deus? Ele fala que através disso, é nisso, ou seja, é através do relacionamento que nós temos com Deus. O fato de Deus estar em nós e nós estarmos em Deus, nesse relacionamento mútuo, o amor que nós temos para com Deus, ele é aperfeiçoado. A ideia aqui que se dá é que houve uma ação de Deus no passado, que iniciou-se então no passado, e cujos efeitos ela permanece até hoje. Deus, ele no passado, ele nos amou em Cristo Jesus, dando início então essa manifestação de amor dele para conosco. E essa ação dele, ela tem consequências assim ainda hoje, no presente. E em virtude deste amor que Deus se iniciou no passado e ele continua até hoje, ele vai sendo aperfeiçoado a partir do momento que nós nos relacionamos com Deus. Então nisto é aperfeiçoado o amor para conosco. Ele continua no verso 17: para que no dia do juízo, João aqui ele se refere ao julgamento no qual todos nós iremos nos deparar, nós iremos estar diante de Deus, seremos julgados por Deus, para que no dia do juízo, esse juízo então é o comparecimento de todo o ser humano que vai prestar conta diante de Deus. Calvino ele fala: por natureza tememos a presença de Deus, e há razão para isso, pois ele é o juiz do mundo e nossos pecados nos declaram culpados. Assim, morte e inferno são as coisas que vêm à nossa mente quando pensamos em Deus. Apocalipse capítulo 20, do 11 ao 15, ele fala desse dia do juízo. Apocalipse 20, do 11 ao 15: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Pois bem, verso 17: nisto é perfeito o amor para conosco. Por que o amor de Deus ele é aperfeiçoado para conosco? Ele diz: para que no dia do juízo, nesse momento em que todos irão comparecer diante de Deus, para que no dia do juízo tenhamos confiança. A palavra aqui, que foi traduzida por confiança, ela significa ousadia, ou então coragem para falar em público. O que João ele está querendo mostrar é que o nosso amor para com Deus, ele está sendo aperfeiçoado. Esse aperfeiçoamento ele ocorre como resultado do relacionamento que nós temos para com Deus. Esse relacionamento deu-se início no passado, numa ação de Deus, lá no passado, mas cujos efeitos
ainda duram até hoje. E em virtude de nós nos relacionarmos com Deus, o amor que nós temos para com Ele cada vez mais é aperfeiçoado. Para que esse amor ele é aperfeiçoado? Para que no dia do juízo nós tenhamos confiança. Confiança é que quando nós comparecermos, nós iremos falar diante de toda a multidão que nós não temos medo de nenhuma condenação, nós não iremos recear nenhum castigo, visto que nós conhecemos o Deus no qual nós mantemos um relacionamento com Ele, e esse relacionamento é um relacionamento de amor. Por isso, nós, por conhecermos a Deus e nos relacionarmos com Ele com amor, e sabermos que esse mesmo Deus que se relaciona conosco agora, Ele não muda, e assim como Ele nos ama aqui, assim como Ele nos protege, nos guarda, assim como nós confiamos nele, assim como nós nos relacionamos com Ele em amor, nós cremos que Ele não vai nos desapontar, ou não vai mudar naquele dia, no dia do juízo. O que diz Hebreus capítulo 13, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Então nós iremos ter uma convicção plena de que nós não seremos condenados, de que quando nós estivermos lá no dia do juízo, nós não seremos castigados pelo grande juiz. Então nós temos confiança perante Ele. Essa confiança é resultado desse amor que fora aperfeiçoado, e nós conhecermos o nosso Deus e andarmos com Ele, e sabermos então que Ele nos ama, e assim como Ele tem nos amado agora, Ele irá demonstrar esse amor para conosco no dia do juízo. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo nós tenhamos confiança. Aí ele continua, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. João aqui ele acrescenta uma outra causa da confiança que o cristão irão ter quando comparecer perante Deus no dia do juízo. Uma outra confiança, uma outra causa de nós termos confiança, é porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Qual Ele é? Este qual Ele é se refere a Jesus Cristo. O que João ele está dizendo aqui é o seguinte: da mesma forma que Deus ele amou a Cristo quando esteve aqui, da mesma forma que Deus o protegeu, da mesma forma que Deus o guardou, da mesma forma que ele foi preservado, guardado, qual Ele é, somos nós também neste mundo. Assim como Jesus Cristo foi amado por Deus, nós que estamos em Cristo também nos tornamos filhos, filhos por adoção. Nós também somos amados por Deus. Qual Ele é, somos nós também neste mundo. João capítulo 17, o verso 11, o verso 12, o verso 15 e o verso 26 diz assim: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Irmãos, esse verso 17, ele é maravilhoso, é algo assim que transborda o nosso coração de alegria. Eu vou repetir agora, parafraseando o que esse verso 17, João aqui está mostrando. Ele diz que nisto
nesse relacionamento que nós temos com Deus, o fato de nós estarmos em Deus e Deus estar em nós, conforme ele falou no final do verso 16, nesse relacionamento constante, permanente, o amor que nós temos para com Deus, ele é aperfeiçoado. Nós andamos com Deus, conhecemos a Deus, vivenciamos essa experiência de saber em quem nós temos crido, e por Deus estar conosco, nos guardando, nos protegendo, cada vez mais, o amor que nós temos para com Deus, ele é aperfeiçoado. Por que ele é aperfeiçoado? Porque ele vai crescendo paulatinamente, ele vai crescendo, dando a ideia de uma ação que deu início lá atrás, na cruz do Calvário, onde nós reconhecemos o amor dele para conosco, o recebemos como nosso Senhor e o nosso Salvador, e após a nossa reconciliação com Deus, agora passamos a vivenciar uma comunhão com Deus, como filhos, e nessa condição agora de filhos, o amor dele é aperfeiçoado. Com o objetivo, o amor dele é aperfeiçoado, para que no dia do juízo, quando todos irão comparecer perante Deus, nós tenhamos confiança. Essa confiança é o fato de nós não termos medo de nenhuma condenação, de nenhum castigo. Nós não iremos recear naquele dia do juízo qualquer penalidade que possa vir sobre nós. Por que não? Porque o mesmo Deus que nos tem protegido, nos tem guardado aqui continuamente, ele da mesma forma vai agir para conosco naquele dia, no dia do juízo, porque assim como ele é, somos também neste mundo, assim como ele é, assim como Jesus é, também nós somos. Assim como Jesus foi amado por Deus, protegido e guardado por Deus, assim também nós somos guardados, protegidos e amados por Deus. É isso que João ele está dizendo aqui no verso 17. Continuando o verso 18: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. A palavra que foi traduzida aqui por temor, ela também pode ser traduzida por medo. O que nos leva a traduzir por temor ou por medo é o contexto, conforme o contexto que nós entendemos qual seria a melhor tradução. Eu entendo que conforme aqui o contexto, nós deveríamos estar traduzindo aqui por medo e não por temor. Então ficaria assim: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora este medo. Em outras palavras, o que João ele está querendo dizer aqui, que a solução para quem tem medo de Deus, a solução para quem receia o castigo, a solução para quem tem medo de comparecer diante do juízo de Deus é o amor. No amor não há temor. Quem ama, quem tem esse amor aperfeiçoado, quem se relaciona com Deus e tem essa experiência de conhecer o Pai que nos ama, ele não tem medo. O amor não há temor, antes o perfeito amor, esse amor aperfeiçoado, lança fora todo o temor, toda o receio de um castigo, de uma condenação, todo medo de comparecer ante o juízo de Deus, o medo da morte, ele é lançado fora por aquele que ama a Deus. Romanos capítulo 8 verso 15 diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. 2 Timóteo capítulo 1 verso 7: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então, quem experimenta, anda com Deus, experimenta esse amor no seu relacionamento contínuo e constante, este amor é a solução, é a resposta para quem tem medo de Deus, o medo da condenação, o medo do castigo.
o amor no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora todo o temor. Continuando, verso 18. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Como nós dissemos, uma melhor tradução aqui não seria temor, mas antes medo. Então o verso 18, a parte B, ficaria: porque o medo tem consigo a pena. O que João ele está dizendo aqui é que o medo que o cristão ele tem, ele provém da consciência de uma pessoa que se vê como culpada, de quem não encontrou perdão e de quem não se reconciliou com Deus. Essa pessoa que na verdade ela tem um desespero, porque ela espera o castigo e a condenação de Deus. É uma pessoa que não se reconciliou com Deus, é uma pessoa que não teve uma experiência de novo nascimento, é uma pessoa que não foi alcançada pela graça, é uma pessoa que não teve uma experiência pessoal de ter os seus pecados sendo perdoados e lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então essa pessoa, ela tem uma consciência que o acusa. É o que diz aqui o verso 18: porque o temor tem consigo a pena. Esse medo, ele traz consigo uma consciência culpada da pena, do castigo. Aí ele continua no verso 18: e o que teme não é perfeito em amor. João aqui, ele explica a causa da incompatibilidade que há entre o juízo de Deus e o seu amor. Quem vive atormentado diante de Deus, nessa perspectiva de ser condenado por Ele, a pessoa está demonstrando, através desse seu sentimento, através dessa sua consciência que o acusa, através desse tormento que perturba a sua alma, ela está demonstrando, através dessas suas emoções, que a pessoa não ama a Deus. Olha o que diz aqui o verso 18: o que teme, o que tem medo de Deus, o que tem medo do castigo, da condenação, do juízo, de comparecer perante Deus, não é perfeito o amor. Ou seja, esse temor é resultado dela não amar a Deus, dela não ter uma experiência contínua de viver um relacionamento de amor com Deus. Continuando o verso 19: nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. O amor perfeito que Deus ele tem, que nós temos para com Deus, é resultado de Deus ele ter nos amado primeiro. O que significa aqui que Deus nos amou primeiro? Deus ele nos amou primeiro quando, de uma forma soberana, de uma forma livre, de acordo com o beneplácito de sua vontade, de acordo com o seu querer, sem que houvesse nenhuma causa fora de Deus, mas foi tudo resultado do seu próprio querer. Deus nos escolheu, Deus nos predestinou em Cristo Jesus. Deus, Ele nos fez filhos dele em Cristo Jesus, através de uma escolha soberana, livre de Deus. Diz aqui o verso 19: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Foi o ato livre, soberano de Deus que nos amou primeiro. Primeiro foi aquela causa que deu-se início, onde Jesus ele morreu por nós, e Jesus nos escolheu antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos filhos dele em adoção, através de Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, verso 4: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor.
quando nós nos conscientizamos que Deus, Ele nos amou, e o amor dele foi livre, foi em virtude da sua vontade, foi em virtude da sua soberania, e que Ele nos amou primeiro, e provou o seu amor no fato de ter dado Jesus Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando nós nos conscientizamos de tamanho amor que Deus tem para conosco, isso espontaneamente nasce nos nossos corações um amor para com Ele. Isso faz com que nós venhamos amá-lo, quando nós nos conscientizamos que Ele nos amou primeiro. Lucas capítulo 7, o verso 47 diz: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. A causa do amor de Deus para conosco não se encontra, aliás, a causa do amor que nós temos para com Deus, o que nos leva a nós amarmos a Deus, não foi uma decisão que nós tomamos, não foi uma escolha nossa, de um determinado momento nós decidimos então amar a Deus. Não, o que nos faz nós amarmos a Deus foi o fato dele ter nos amado primeiro, dele ter nos alcançado com a sua graça, com a sua misericórdia, e em Jesus Cristo ter nos reconciliado com Ele. Este amor de Deus que nos amou primeiro resulta, desemboca em que nós venhamos amá-lo. Verso 19: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. João capítulo 15, o verso 16: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. O verso 20: se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. O apóstolo João aqui, ele está denunciando aquele que diz que ama a Deus, mas em contrapartida, ele odeia ao seu irmão. Uma das características do cristianismo é a sua profissão de fé. Nós confessamos, nós proferimos a nossa fé quando nós confessamos, quando nós, de uma forma sincera, de uma forma pública, nós confessamos as verdades do Evangelho que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Então, essa é uma das características do cristianismo, é nossa profissão de fé, é nós defendermos e nós reconhecermos as verdades do Evangelho, e nós então confessamos publicamente o que nós cremos, nós falamos isso de uma forma sincera, nós reconhecemos as doutrinas cristãs do Evangelho e nós então a proferimos. Foi isso que Jesus Cristo lhe ensinou. Em Mateus capítulo 10, o verso 32, diz: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. O cristianismo, ele tem essa característica de fazer a sua profissão de fé, a sua confissão pública e genuína. Nós falamos, reconhecendo as nossas doutrinas e o que nós cremos. Paulo também assim ensinou. Romanos capítulo 10, do verso 9 ao 10 diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para o arrependimento. Agora, essa nossa confissão, essa nossa profissão de fé, esse nosso falar acerca das doutrinas, do que nós cremos, ela tem que ser caracterizada também através das nossas atitudes, tem que ser evidenciada através do nosso comportamento. Não basta nós fazermos uma confissão, não basta nós falarmos de algo somente da boca para fora. Essa nossa
confissão, a nossa profissão de fé, ela tem que ser caracterizada através do nosso comportamento, tem que ser comprovado pelo nosso comportamento. Dito isso, esse texto, João está explicando o seguinte, que se nós confessarmos que nós amamos a Deus, se nós proferirmos isso, na verdade, essa nossa confissão, ela se torna genuína quando ela é comprovada pelo amor que nós temos pelo nosso irmão. Se nós proferirmos que nós amamos a Deus, essa é uma confissão genuína do nosso evangelho. Mas se isso não resultar em um comportamento do nosso relacionamento de amor mútuo, em nós amarmos o nosso irmão, então ele diz que a nossa confissão de fé nos faz sermos mentirosos. É o verso 20. Se alguém diz, se alguém professa que ama a Deus, mas essa sua confissão de fé não é acompanhada através do comportamento, do amor que você tem para com o irmão, você então é um mentiroso. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Aí ele continua no verso 20, pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem viu? João, ele quer mostrar aqui que é mais razoável, é mais fácil nós amarmos aqui os nossos irmãos, visto que nós estamos com ele continuamente, nós conversamos com ele, nós convivemos com ele, nós temos comunhão com os irmãos. Então é mais razoável que nós consigamos amar ao irmão no qual nós estamos vendo, do que nós amarmos a Deus no qual nós não vemos. E se nós não conseguimos amar ao nosso irmão no qual nós estamos convivendo com ele, como nós iremos amar a Deus no qual nós não vemos? João, ele está mostrando que o amor ao Deus invisível se expressa através do amor ao irmão visível. Agora, veja a consequência que está por trás de nós não conseguirmos amar o nosso irmão. Se alguém não consegue amar ao seu irmão, isso então se caracteriza que essa pessoa não tem amor para com Deus. E se a pessoa não ama a Deus, mostra que essa pessoa não é salva. Porque se essa pessoa não ama a Deus, como ela é salva? Como ela consegue se relacionar com Deus? Como ela foi alcançada pela graça, pela misericórdia, se ela não ama a Deus? Então, se uma pessoa não ama a Deus, automaticamente essa pessoa não é salva. E como que a pessoa mostra que ela não ama a Deus? Porque ela tem ódio, ela não consegue se relacionar com o irmão, ela odeia o seu irmão. Então, se alguém não consegue se relacionar com o irmão, não consegue amar o irmão ao qual viu, como consegue amar a Deus ao qual não viu? É isso que ele diz aqui no verso 20. Continuando no verso 21. E deles temos este mandamento, que quem ama a Deus, ama também o seu irmão. João aqui ele argumenta que o amor a Deus e o amor aos irmãos em Cristo estão ligados aqui por um mandamento divino. O mesmo mandamento que mostra que eu devo amar a Deus, também mostra que nós devemos amar uns aos outros. Esse relacionamento de amor para com Deus e o relacionamento que nós temos uns para com outros está ligado no mesmo mandamento. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Mateus capítulo 22, do 36 ao 40 diz: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe:
amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Nós vemos que os dois mandamentos estão ligados em um só. É o que João também lhe fala no capítulo 3, do verso 23 ao verso 24. Volte aí uma folha da sua Bíblia. Epístola de João, capítulo 3, do 23 ao verso 24. Olha aqui: e o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então, João, ele une aqui esses dois compromissos, de nós estarmos amando a Deus e também amando ao próximo, neste mesmo mandamento. A verdade é que o fato de nós obedecermos um mandamento em detrimento do outro, nos faz culpado dos dois, visto que o mesmo Deus que nos ordenou que nós devemos amar a Ele, é o mesmo Deus que também nos diz que nós devemos amar ao nosso irmão. Então, se eu digo que eu amo a Deus, cumprindo este mandamento de Deus, e eu não cumpro outro mandamento de estar amando o irmão, na verdade, eu estou deixando de cumprir os dois. Eu estou desobedecendo a Deus. Eu não estou sendo agradável a Deus, porque o mesmo Deus que me disse que eu devo amá-lo, Ele também ordenou que eu tenho que amar o meu irmão. É o que Ele diz aqui no final do verso 21, e dele temos este mandamento. Ele não coloca no plural aqui, mas ele coloca no singular. Temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Essas duas virtudes, essas duas características, esses dois compromissos, eles foram unidos em um só mandamento. Nós então somos um povo que amamos a Deus, e isso é demonstrado, é caracterizado, é evidenciado a partir do momento que nós amamos uns aos outros. Isso nos faz sermos o corpo de Cristo, a família de Deus. Isso nos faz sermos os santos, remidos pelo mesmo sangue, visto que nós temos uma só fé, visto que nós somos parte de um só corpo, visto que nós cremos em um só Deus e fazemos parte da mesma família. Assim, nós evidenciamos, através do amor ao irmão visível, que nós amamos ao Deus invisível. Pois bem, são essas as verdades que João aqui nos ensina, que o amor que nós temos para com Deus, ele é aperfeiçoado como resultado deste amor que nós temos para com Ele. Isto faz com que no dia do juízo nós não temos medo, mas teremos uma confiança, porque o amor que nós temos para com Ele lança fora todo o temor, porque Ele nos amou primeiro, e verdadeiramente nós somos conscientes disso, e por isso que nós amamos a Ele. Espontaneamente esse amor vem no nosso coração, e nós demonstramos que amamos a Deus pelo fato de nós vivermos em amor uns para com os outros. Que Deus assim nos ajude. Ó Deus, eu imploro ao Senhor que verdadeiramente nós sejamos, ó Pai querido, cada vez mais aperfeiçoados por este amor. Que este amor, ó Pai querido, ele possa crescer em nossos corações, e nós, ó Pai querido, sabemos que assim como o Senhor amou a Cristo, assim também o Senhor nos ama, assim como o Senhor o protegeu, o guardou, assim como Ele é, somos nós também neste mundo. O Senhor, ó Pai querido, também nos ama, nos protege, nos guarda.
Pai, que nós venhamos, ó Pai querido, transbordar em amor para contigo, e esse amor, ó Pai querido, seja evidenciado ao amarmos uns aos outros. Ó Senhor, nos ajuda a mostrar o amor para com o irmão, através do perdão, através, ó Pai, da misericórdia, através, ó Pai querido, da ajuda ao necessitado, através, ó Pai querido, de um compromisso de poder, ó Pai querido, estar escutando o irmão, estar apoiando o irmão, estar se alegrando com os que se alegram, chorando com os que choram. Que nós venhamos demonstrar esse amor, não somente de palavras, mas de atitudes, ó Pai, que sejam atitudes que comprovem que nós estamos amando. Nos ajuda. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém.